Deus abençoe a cada irmão, Deus abençoe a todos que nos assistem, que as mais ricas bênçãos do céu repousem sobre sua vida. E assim como Zaqueu recebeu Jesus em sua casa, que você possa abrir a porta do seu coração para receber a sua palavra. E ao receber a palavra de Deus, você estará recebendo o próprio Deus. Eu desejo nesta oportunidade ler algo nas Escrituras. Atos capítulo 11, versículo 19, a Bíblia diz: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Eu desejo falar um pouco sobre um assunto: o que é ser cristão? O que é ser cristão? Na verdade, ser cristão vai além de se unir a uma igreja. Ser cristão é ser como Cristo. A palavra cristão significa, biblicamente e originalmente, a palavra cristão no grego é pequenos cristos, dando o sentido de que o cristão deva ser uma cópia submissa de Cristo. A designação não está relacionada à religião de alguém, mas sim à identidade que essa pessoa tem com a pessoa de Cristo. Então, uma pessoa só pode ser um cristão se ela vive uma vida identificada com Cristo. E o que faz uma pessoa ter uma vida identificada com Cristo é se ela recebe a palavra tal como ela é, se ela recebe o Espírito Santo. Porque a única coisa que nos identifica com Cristo é o Espírito Santo. Então, ser cristão vai além daquilo que muitas pessoas imaginam. Não é porque uma pessoa carrega a Bíblia que ela é cristã, ou não é por ela pertencer a uma determinada igreja que tal pessoa é um cristão, uma cristã. Ela só pode ser chamada cristão ou cristã se ela realmente está vivendo uma vida identificada com Cristo, se está vivendo uma vida de acordo com a sua palavra. Não há como uma pessoa viver uma vida identificada com Cristo negando a palavra dele, contrariando o que diz a Bíblia. Então, para nós sermos chamados de cristãos, nós precisamos pautar a nossa vida, a nossa fé pelas Escrituras. Veja que nós podemos observar
Romanos capítulo 8, versículo 9, a Bíblia diz, Romanos capítulo 8, verso 9 nos diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então uma pessoa não pode ser um cristão a menos que ela tenha o Espírito de Cristo vivendo nele, vivendo nela. Paulo segue dizendo: e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Quando nós recebemos o Espírito Santo, isso nos torna, na verdade, um cristão, uma cristã. Isso nos leva a viver uma vida identificada com Cristo. Aí nós observamos a Bíblia dizendo em São Mateus capítulo 10, versículo 24, nós podemos ver a Bíblia dizendo: não é o discípulo mais do que o mestre, nem é o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Veja como nós acabamos de ler o significado da palavra cristão, que quer dizer é pequenos cristos. Isso é o que significa a palavra cristão no grego, pequenos Cristo, dando o sentido de que o cristão deve ser uma cópia submissa de Cristo. A designação não está relacionada à religião de alguém, mas sim à identidade que essa pessoa tem com a pessoa de Cristo. Um cristão, ele se parece com Cristo. Ele pratica as obras de Cristo. Como pode uma pessoa dizer ser cristã e não praticar as obras de Cristo? Não atentar para os ensinamentos de Cristo? Nós observamos em São João capítulo 13, versículo 15, antes nós vemos que Jesus está dando o exemplo, lavando os pés dos seus discípulos depois da ceia. E ele diz no versículo 15 do capítulo 13 de São João: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Eu pergunto, você que se diz ser cristão, você pratica o ato do lava-pés? E se nós temos o Espírito de Cristo vivendo em nós, nós vamos realizar as obras de Cristo, nós vamos agir como Cristo. Nós seremos discípulos de Cristo, porque discípulos significa pequenos aprendizes, seguidores. E a Bíblia está dizendo aqui que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então vemos que Cristo nos dá o exemplo. Ele, depois da ceia, toma uma toalha, cinge-se com a mesma, coloca água na bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos e enxugar com a toalha com o qual estava cingido. E simplesmente ele diz: porque eu vos dei o exemplo. Para que é dado um exemplo? Para fazer exatamente como foi mostrado. Então, se Jesus lavou os pés dos seus discípulos, dando para nós exemplo, nós sendo cristãos,
devemos fazer exatamente como Jesus fez. Ele também nos diz, em Mateus capítulo 11, verso 28 e 29, ele diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Ele está dizendo que é para nós aprender dele, que é manso e humilde de coração. Em São João 13,15 diz que ele nos deu exemplo, seguidores. E a Bíblia está dizendo aqui que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então vemos que Cristo nos dá o exemplo. Ele, depois da ceia, toma uma toalha, cinge-se com a mesma, coloca água na bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos e enxugar com a toalha com o qual estava cingido. E simplesmente ele diz: porque eu vos dei o exemplo. Para que é dado um exemplo? Para fazer exatamente como foi mostrado. Então, se Jesus lavou os pés dos seus discípulos, dando para nós exemplo, nós, sendo cristãos, devemos fazer exatamente como Jesus fez. Ele também nos diz, em Mateus capítulo 11, verso 28 e 29, ele diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Ele está dizendo que é para nós aprender dele, que é manso e humilde de coração. Em São João 13,15 diz que ele nos deu o exemplo. Ele nos dá o exemplo em tudo. E o cristão, ele atenta para o exemplo de Cristo. Porque, como nós acabamos de ler, que a palavra cristão no grego é pequenos Cristo, dando o sentido de que o cristão deva ser uma cópia submissa de Cristo. Ele se submete à palavra por completo e simplesmente segue os ensinamentos de Cristo. Então isso é o que realmente um cristão faz. Ele se sujeita à palavra e ele vive uma vida identificada com Cristo. Viver uma vida identificada com Cristo é viver uma vida identificada com a palavra de Deus. Na mensagem Assim resplandeça a vossa luz, o profeta diz: Então eu creio que o cristão é o cartaz de Deus. Eu creio que cada um de nós é o cartaz de Deus. Nós não vamos poder ser o cartaz de Deus sem o Espírito de Deus vivendo nele, sem o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos foi dado, ou foi prometido, simplesmente para nos dar condição de viver uma vida identificada com a sua palavra, uma vida identificada com Cristo, uma vida alinhada com Deus. Então, quando somos cristãos de verdade, nós nos tornamos, ao nos tornar cristãos cheios do Espírito Santo, nós nos tornamos o cartaz de Deus. O que é um cartaz? Um cartaz, ele propaga algo, ele está propagando algo. E nós devemos propagar o verdadeiro cristianismo, se somos cristãos. Agora, não tem como propagar o verdadeiro cristianismo sem o Espírito de Cristo. É por isso que hoje a Bíblia diz que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa, por causa daqueles que se dizem ser cristãos, mas não vivem o verdadeiro evangelho, não vivem os ensinamentos de Cristo. E isso simplesmente causa escândalo, dão mau testemunho e denigre o evangelho. Então,
A imagem do Evangelho está denegrida por causa de muitos que se dizem cristãos, mas não vivem como Cristo, não vivem o Evangelho. Então, eu creio que o cristão é o cartaz de Deus. Eu creio que cada um de nós é o cartaz de Deus. E não temos que nos agitar tanto como fazemos, simplesmente vivamos uma vida simples que deixa as pessoas famintas com vontade de ser como vocês. Agora, observei no cartaz, neste determinado cartaz, ele não alegava nem nada, a não ser apenas uma pergunta: está você com fome? E você não pode vender nada de comer para alguém, a não ser que ela esteja com fome. A primeira coisa que o cartaz faz, o indivíduo passa e vê aquilo. Então, o cristão é um cartaz de propaganda, vamos dizer assim, do verdadeiro evangelho. As pessoas olham, elas podem dizer: ali vive um cristão, ali vai uma verdadeira cristã, ali vai um verdadeiro cristão. Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Mas se o sal se torna insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então vemos que, em meio a essa barbúria toda que vemos no mundo, existem verdadeiros cristãos, existem verdadeiras cristãs, existem verdadeiros homens e mulheres que estão lutando para viver uma vida identificada com Cristo. E você, que ainda não se tornou um cristão, você simplesmente pode ser como Cristo, aceitando Ele como seu único e suficiente Salvador. Aceitar Cristo não é se unir a uma igreja, não é pertencer a uma religião, é receber a palavra tal como ela é e se identificar com a mesma. Então você poderá ser chamado também de cristão. O mundo vai olhar para ti e vai dizer: aquele é um verdadeiro cristão ou aquela é uma verdadeira cristã. Deseja você ser tal como Cristo? Como cantamos um hino, que a beleza de Cristo se veja em mim, sua admirável pureza e amor. Para que isso aconteça, precisamos do Espírito Santo. E para receber o Espírito Santo, precisamos assumir um compromisso com Deus, nos render a Ele. Aí você passa a ser um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã, vivendo uma vida identificada com Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que essas poucas palavras possam te ajudar e que você, que ainda não é um cristão e deseja ser, dê esse passo. E você que talvez está unido a uma igreja, você simplesmente é um cristão? Tem você vivido uma vida identificada com Cristo? Tem você tomado Deus em sua palavra? Você tem feito o que Deus tem dito para fazer por meio de sua palavra? Jesus disse concernente ao lava-pés: como eu fiz, façam vocês também. Você tem feito isso? Você tem simplesmente procurado viver uma vida de obediência à palavra de Deus? Deixo essa pergunta para que você medite e responda para você mesmo. É você um cristão? Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.